Olá, meus amores! E aí, estão preparados para mais uma aulinha? Hoje nossa aulinha é de ética, certo? Eu quero que vocês acompanhem aqui com a Pro, prestem bastante atenção para que vocês possam fazer uma atividade bem legal, né? Preste atenção, né? Qualquer coisa, volta o vídeo, escuta novamente e vamos à nossa aulinha. Hoje nós vamos falar sobre responsabilidade cidadã. Pro, que tema é esse? Pois é, nós temos que ter responsabilidade, né? Como cidadã, a gente tem que ter muito cuidado com algumas coisas, certo, gente? Vamos ver aqui. O que é responsabilidade? Uma palavra grande, né? E que tem um significado maior ainda. Olha aqui. Responsabilidade é obrigações de responder pelas ações próprias. Então, a partir do momento que eu faço alguma coisa, principalmente quando eu sou maior de idade, eu sou responsável pelas minhas ações. Exato. Então, eu tenho que ter bastante cuidado. Mas eu só sou responsável pelas minhas ações quando eu sou maior de idade? Não. Você mesmo, né, sem ser maior de idade, você é responsável pelos seus atos. Então, responsabilidades são obrigações de responder, né, pelas ações que eu faço. Se são ações boas ou ruins, eu sou responsável pela aquela situação que eu participei, certo? Vejam bem, a consciência da consequência é a essência da responsabilidade. O que a Pro quer dizer isso? Consciência dos meus atos. Então, tudo que eu faço, eu tenho que ter consciência. Será que o que eu estou fazendo é legal? Será que o que eu estou fazendo é errado? Então, a consciência das consequências. Então, às vezes, se eu fico de castigo, né? Aí você diz, por que eu fiquei de castigo? Porque é o que? Uma consequência, né, daquilo que você fez, né, sem ter consciência que realmente iria, né, deixar alguém com raiva. O papai, a mamãe, a Pro, né? A Pro me tirou o recreio. Por que a Pro me tirou o recreio? Porque foi uma falta de consciência fazer aquilo que não deveria fazer. Então, nessa frase é para que vocês possam refletir que a consciência das consequências é a essência da responsabilidade. Então, nós temos que ter responsabilidade pelos nossos atos. Vejam bem, a palavra liberdade está diretamente ligada, pois uma pessoa livre é aquela que é responsável pelos seus atos. Então, ser livre não é só sair, chegar à tarde da noite, ir para a casa de um coleguinha, não dar satisfação aos pais ou qualquer outro responsável. Eu tenho que ter responsabilidade, né, pelos meus próprios atos, independente da minha idade, porque é de pequeno que eu começo a ter responsabilidade na minha casa, né, de fazer minhas tarefas, de assistir televisão até o horário que meu papai, minha mamãe ou qualquer outra pessoa determina, de fazer ajudar a mamãe em casa, ter alguma atividade que eu possa ajudar meus pais em casa. Então, a partir do momento que eu queira me sentir livre não é só fazer o que quer, né? É ter a liberdade, mas com responsabilidade, certo? Tenha responsabilidade para assumir a consequência dos seus atos. A gente tem que ter responsabilidade para assumir qualquer consequência. Por isso é sempre bom estar lembrando a vocês, né? Antes de fazer algo, pensa 3 vezes. Será que realmente isso é correto? Será que eu vou agradar os meus pais? Será que eu vou agradar os meus familiares, meus professores? Qualquer situação que você fica em dúvida se realmente está correto ou não, você tem que pensar para que as consequências diante dos seus atos não sejam consequências que entristeçam você, tá bom? As crianças, por exemplo, não têm total liberdade, porque precisam de um responsável por elas. Ou seja, tudo que acontece a uma criança ou a um adolescente, cabe a um adulto tomar as providências. Então, o papai, a mamãe ou qualquer responsável,
eles têm por obrigação, né, diz aqui, ó, que quando nós não somos maiores de idade, nossos pais, eles têm obrigações com a gente, né? Então, o papai e a mamãe, eles são responsáveis por nós. Então, a criança, por exemplo, ela não tem total liberdade. Se ela adoecer, ela não pode ir ao médico sozinha, né? Um passeio também não pode. Então, fica sobre a responsabilidade de quem? Dos pais. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó. A criança adoece, quem é que precisa levar essa criança ao médico? O papai, a mamãe ou qualquer outro responsável. Para fazer uma viagem, não pode fazer a viagem sozinha. Também tem que ser com uma pessoa de maior, responsável por aquela criança. Pronto, eu só posso viajar com o papai e com a mamãe? Não. Pode viajar com alguém responsável da sua família, né? Então, pessoas que são responsáveis por aquela criança, certo? Então, quando nós tornamos adultos, o direito de ir e vir sozinho é por nossa conta. Então, quando nós nos tornamos adultos independentes, aí sim eu posso ir e vir na hora que eu quero. Mas também não significa que eu posso fazer o que eu quero, certo? Porque mesmo adulto, tudo tem limite, tá bom? Então, qualquer coisa que acontece, mesmo que tenhamos a ajuda de algum parente, seremos os responsáveis diretos. Então, a partir do momento que um adulto está ali cuidando de você, a responsabilidade de tudo que acontece com você, criança, fica sobre aquele adulto que estava, né, responsável por você. Então, se você está na escola, quem é responsável são os professores. Se você sai com sua vovó, quem é responsável por você é sua vovó. Se você sai com o papai e com a mamãe, quem são os responsáveis são os papais. Enfim, a partir daquele momento que uma criança fica sobre a responsabilidade de um adulto, quem, né, vai assumir todas as consequências diante de uma situação que aconteça com aquela criança é aquela pessoa de maior que está cuidando dela, da criança. Assim, é o cidadão que tem seus direitos garantidos na Constituição brasileira, firmar direitos e deveres aos cidadãos, mas também tem deveres a cumprir, leis a obedecer. Então, nós temos nossos direitos. Como cidadão, nós temos, mas também nós temos nossos deveres, né? E é isso que eu quero mostrar hoje aqui para vocês. Direitos e deveres do cidadão. Perante a lei, ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à igualdade. Então, nós temos direito à vida. É obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de polícias sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e uma condição de dignidade. Então, nós temos direito à vida, direito à liberdade, né? Direito ao que a Pro colocou aqui, ó, a igualdade. Então, vocês veem aqui, ó, pessoas que têm deficiência. Então, a gente também tem que ter o quê? Respeito, direito à igualdade. Ninguém é melhor do que ninguém, certo? E também nós temos os nossos deveres. Escolher os governantes, proteger o meio ambiente, respeitar os direitos das outras pessoas. Então, são os nossos deveres. Então, a gente não só tem direito, nós também temos deveres. E vocês não devem esquecer, né? Não pode voltar, justifique. Nós temos direito de escolher o nosso governante. Mas se o papai e a mamãe não pôde votar, tem que justificar. Papai e mamãe, não vai voltar, justifica lá, porque não quer voltar, certo? Outra coisa, olha aqui que a Pro também falou para vocês, proteger o meio ambiente, né? Proteger o meio ambiente. E o outro foi o quê? Respeitar os direitos das outras pessoas. Como assim? Muitas vezes as pessoas entram no ônibus, né? Chegam o idoso, ó, e não dá nem assistência, nem olha, faz de conta que não tá nem vendo. Mas o quê? Aqui o idoso, ele tem todo o direito de ir sentado. E aquelas pessoas que têm condições de ficar em pé, tem que levantar e dar um lugarzinho ao idoso, porque é direito dele, certo? Então, responsabilizar-se é um ato de humildade. Então, eu espero que vocês, né, tenham gostado da aula de hoje e até o nosso próximo encontro. Um beijo da Pro Williane.